Olá pessoal, meu nome é Caio, eu faço parte aqui da equipe da escola, da ECOP, e hoje a gente vai tentar fazer um modelo diferente de postagem aqui no blog. Além do conteúdo escrito que a gente tradicionalmente coloca, vamos fazer agora pequenos vídeos com um resumo do tema abordado para que esse ambiente fique cada vez mais didático e interativo. Então o tema de hoje vai ser o ventrículo esquerdo dupla câmara e sua apresentação em indivíduos adultos. O ventrículo esquerdo dupla câmara é um termo utilizado para referir-se a uma subdivisão do ventrículo esquerdo. Então, é uma cavidade que era para ser única, passa a ter uma outra cavidade chamada de cavidade acessória e tem um cunho congênito, né? Sua etiologia é congênita e é uma doença de uma prevalência muito baixa, uma doença rara, em torno aí de 0,04% de prevalência, que faz com que seu diagnóstico não seja um diagnóstico simples. Inclusive, com frequência, esses pacientes eles são submetidos a vários exames e cada exame vai ter uma descrição distinta, já que é algo incomum, então a forma de caracterizar e descrevê-lo também não vai ser muito fácil. E aqui a gente vai ter realmente o que chama atenção é que essa câmara acessória ela é composta pelas 3 camadas musculares do músculo cardíaco. Então vai ter epicárdio, mesocárdio e endocárdio, o que vai ajudar para diferenciar, por exemplo, naqueles casos em que você vai ter dúvida se aquilo é uma dupla câmara ou se é um pseudaneurisma, por exemplo. Essa câmara acessória classicamente é descrita como tendo uma comunicação com o ventrículo nativo. Só que isso não acontece em 100% dos casos. Essa subdivisão ela acontece através de uma banda muscular, um feixe muscular anômalo, ou pelo próprio septo anômalo com implantação aí, diferente, digamos assim. Então a gente vê aqui na imagem uma estrutura que tem a ecogenicidade semelhante da parede do ventrículo esquerdo, e quando a gente coloca o Doppler a gente vê claramente que há uma subdivisão, com o fluxo indo tanto para essa região, que foi caracterizada como ventrículo 1, e esta outra ventrículo 2. Nessa outra imagem, no eixo curto, a gente vê realmente com mais clareza que, de fato, esse feixe anômalo, essa banda muscular, tem uma estrutura semelhante ao músculo cardíaco normal. E aqui a gente tem o ventrículo nativo e a câmara acessória um pouco menor. A apresentação dessa condição ela é variável, tendo de formas distintas de manifestações. Ela pode acontecer, a câmara acessória, se manifestar em paralelo, ou seja, o eixo do ventrículo esquerdo e o eixo da câmara acessória são na mesma direção. Nesses casos, a tendência é que haja uma evolução benigna, pois aqui, nesses casos, a gente não tem gradientes significativos, muito menos obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo. Mas essa não é uma manifestação, não é uma forma de apresentação que vai se dar em todos os casos. Esta câmara acessória, como já foi falado, ela pode ou não ter uma comunicação. Nesse exemplo aqui, a gente vê claramente a comunicação entre ambas as câmaras. E o que chama a atenção, o que vale ressaltar, é que o fluxo ele respeita a direção do ventrículo normal, do ventrículo nativo. Então, na sístole, o fluxo sai dessa cavidade e na diástole ele entra. Essa comunicação aqui bem perceptível através de uma banda muscular, um feixe muscular. Outra coisa que pode ser diferente é que essa câmara acessória, ela, na maioria das vezes, ela pode ter a contratilidade igual à do ventrículo esquerdo. Então, quando a gente vai analisar a contratilidade segmentar, a gente vai ver um aspecto semelhante, diferente, por exemplo, de um aneurisma. Só que isso também não é verdade em 100% dos casos. Você pode observar a alteração da contratilidade segmentar, como a gente vê nesse caso aqui, principalmente aqui da região em que a câmara acessória está implantada. Outra apresentação é a alteração da musculatura em si. Você vê aqui trabeculações grosseiras no endocárdio, que pode sugerir uma não compactuação. E aí a gente teria duas condições distintas no mesmo cidadão. Apesar de ter, na maioria das vezes, uma evolução benigna, acredita-se que em alguns casos isso não vai acontecer. Então, quais seriam as principais preocupações? O potencial arritmogênico dessa
dessa câmara acessória, né, por alteração da contratilidade, fibrose, enfim, e presença ou então potencial de formação de trombos, já que se você tiver uma comunicação pequena entre as câmaras, pode haver estágio sanguíneo predispondo à formação de coágulos. Nesse caso aqui específico, desse periódico CASE, é um periódico acessível, ele é aberto, né? Não precisa ser assinante ou pagar alguma coisa por ele. Inclusive, eu trago muita coisa dele aqui para o blog. Paciente jovem, previamente IVO, sem nenhuma comorbidade, que foi admitido no pronto-socorro em taquicardia ventricular monomórfica. E após uma extensa investigação, né, eles excluíram doença arterial coronariana, enfim, ressonância para quantificação de fibrose, essa arritmia foi atribuída ao VE dupla câmara. O diagnóstico normalmente é feito através do ecocardiograma e a ressonância ajuda a complementar, principalmente na identificação dos 3 componentes musculares. E os principais diagnósticos diferenciais são aquelas situações em que há complicação mecânica pós-infarto agudo do miocárdio. Aqui a gente tem um exemplo, um grande aneurisma de VE, de ponto de VE, com um trombo em formação, com ecogenicidades distintas, um colo largo, né? E provavelmente, se fosse uma imagem, se fosse um vídeo em movimento, a gente veria uma discinesia de toda essa região. E os pseudoaneurismas também podem entrar como diagnóstico diferencial, um colo um pouquinho mais estreito, mas você vê aqui que a anatomia ventricular ela fica toda aberrante, né? Aqui também um trombo em formação e o fluxo, né, que entra, dá uma volta e sai. Nesse caso, por exemplo, a ressonância poderia ajudar, porque na hora de fazer a reconstrução, vai se observar que aqui não é tecido muscular propriamente dito. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixe sua opinião lá no final e até a próxima.